A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Joel Ambrosino e hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens que nós denominamos Orvalho do Céu. Vale lembrar que o Orvalho do Céu nós fazíamos em áudio e fizemos sobre o Antigo Testamento. Posteriormente nós vamos fazê-los também em vídeo. A partir do que o Senhor for nos inspirando, livro a livro do Novo Testamento, vamos compartilhar algumas reflexões com vocês e nós esperamos que seja bênção para a sua vida, para a sua família. Eu quero incentivá-los então a estarem lendo o Novo Testamento, porque é a partir dele que nós vamos ter as nossas reflexões e seria interessante você já estar lendo esses livros para que você possa então compreender ainda mais as nossas reflexões. E como agora estamos fazendo através dos vídeos, é normal a gente pedir para você estar compartilhando, estar também fazendo seus comentários, deixando o seu like, né? Para nós é importante porque a plataforma ela faz assim, conforme vai tendo mais visualizações, eles mesmos vão impulsionando ainda mais. E o nosso objetivo é que mais pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. Então você pode ser um missionário virtual compartilhando o Orvalho do Céu. E hoje nós vamos então ter a nossa primeira reflexão a partir do livro de Mateus. É óbvio que nós não vamos falar tudo, mas aqueles textos, aqueles trechos bíblicos que o Senhor, como eu disse, nos inspirar para estar compartilhando com você é o que nós vamos fazer. E hoje eu posso colocar esse título como Tudo por Jesus. Eu quero ler então aqui em Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. É uma história conhecida da maioria das pessoas que leem a Bíblia, uma história mundialmente conhecida. Mas eu gostaria de chamar a atenção de você para alguns detalhes importantes nessa nossa reflexão. Por que tudo por Jesus? Daqui a pouquinho você vai entender. Mas antes, eu gostaria de explicar que o casamento judaico ele tem 3 fases. Ele é um pouco diferente dos casamentos aqui do Ocidente, né? A primeira fase chama-se Shidduchim. Essa fase é a fase onde os noivos eles passam por uma cerimônia, inclusive de um banho, separadamente, né? Não é um banho juntos, mas um banho separado, feito no mikvah. E só que a partir dessa cerimônia, eles já estão compromissados com o casamento. Então não é um namoro, não é aquela coisa que daqui a pouco larga, não. É um compromisso assumido. Só que ainda eles não vão viver debaixo do mesmo teto, na mesma casa. Pelo contrário, aí passa para a segunda fase, que é a Eruzim. Nessa fase, é a fase onde o homem, né, o noivo, vai preparar a casa e outras coisas para o casamento. Enquanto a noiva vai se preocupar com a cerimônia, com a festa do casamento, que seria a terceira fase, que é chamada de Nissuim, que aí seria as bodas, seria a celebração do casamento. Então, só a partir da terceira fase é que eles vão ter o convívio conjugal. Nós podemos perceber, então,
que José e Maria estavam nessa segunda fase. A fase onde eles já haviam assumido o compromisso, as famílias já estavam compromissadas, eles já tinham sido dados em casamento um ao outro, só que eles ainda não estavam vivendo conjugalmente. Tá? Por isso que a Bíblia diz que quando ele soube da gravidez dela, ele intentou deixá-la secretamente, ou seja, ele ia desfazer o compromisso, mas sem tornar isso público. E nisso a gente vê um caráter muito interessante, muito bom da parte de José. Ele amava Maria, não é? Só que era algo novo, algo inédito, algo nunca acontecido de uma mulher engravidar que não fosse de outro homem. Mas ele ficou sem saber exatamente o que fazer. Não é fácil, a gente tem que se colocar no lugar dele. Mas ele mostra ser uma pessoa de bom caráter, de índole, que ele não quis difamá-la. Ele não sabia direito o que estava acontecendo, mas ele não quis logo de primeira mão prejudicá-la. E isso é interessante. Mas nessa fase, então, nessa segunda fase é que eles estão. E o que nós vamos aprender com José e com Maria? Aí você vai entender porque eu estou falando tudo por Jesus. Então nós vemos que José, ele abre mão de muitas coisas. A partir do momento que ele intenta deixá-la, mas ele recebe então a visita do anjo, que explica que o que estava nela fora gerado pelo Espírito Santo, ele aceita isso, ele reconhece isso, então ele já abre mão de muitas coisas. Por quem? Por causa de Jesus. Então José abriu mão. Maria abriu mão de muitas coisas. Essa chegada de Jesus, essa vinda de Jesus, alterou significativamente a vida deles. Mudou os planos, ele tinha um plano, eles tinham planos e eles tiveram que mudar. Então, depois que Maria tem Jesus, que Jesus nasce, ele tem que aguardar o tempo para poder tê-la como esposa. Então, a partir do momento que ele então oficializa o casamento, ele foi para a terceira fase, ele não pôde tê-la como esposa, como os outros puderam. Ele teve que aguardar o tempo da gestação dela, depois tem todo o tempo pós-parto. Então, ele ficou meses, muitos meses, sem o seu direito de marido. Isso é significativo, assim como Maria também. Então, às vezes, por causa de Jesus, nós temos que abrir mão. No caso deles foi isso. Eles abriram mão de tempo, eles abriram mão de onde eles pretendiam morar, porque por causa de Jesus, ao invés dele morar na Judéia, ele foi morar na Galileia. E a Judéia era muito melhor de se morar do que na Galileia. A Galileia seria um lugar de periferia, um lugar de muitas dificuldades, muita violência, era um povo muito separado de Deus. Mas ele vai para lá, por quê? Por causa de Jesus, para evitar a morte de Jesus. Porque Jesus ele estava sendo tão odiado, depois tem toda aquela questão dos magos, que é uma outra reflexão que nós vamos fazer. Mas então José e Maria abriram mão de um tempo, abriram mão de um direito que eles tinham, abriram mão de morar onde eles queriam morar. E isso nos ensina, sabe? Às vezes você está aí, você também, por causa de Jesus, para que Jesus possa nascer, não hoje fisicamente como no caso deles, mas para que Jesus possa nascer na vida de outras pessoas. Às vezes você vai ter que abrir mão de um tempo, você vai ter que abrir mão de lugares. Talvez você queria morar em outro lugar. Você está pensando em mudar de bairro, talvez de cidade, quem sabe até de país, mas por causa de Jesus, para que Jesus possa nascer em alguma outra vida, você está abrindo mão. Então é isso. Às vezes nós temos que fazer sacrifícios por causa de Jesus, assim como José e Maria fizeram. Eles fizeram sacrifícios, eles abriram mão de muitas coisas. Mas isso nos ensina. Então eu gostaria de deixar essa reflexão com você. Se para que Jesus possa nascer na vida, no coração de alguém, você tiver que abrir mão de tempo, de lugares, dos seus próprios planos, faça, porque vai valer a pena. Eu gostaria de orar com você nesse momento para que Deus te ajude nisso. Pai, eu quero te louvar por esta oportunidade
de estar trazendo essa palavra a esse meu irmão, a essa minha irmã. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que se for necessário, nós abrirmos mão de tempo, de lugares, de preferências, dos nossos próprios planos, para que o Senhor Jesus possa nascer na vida de alguém, no coração de alguém. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos dê força, nos dê sabedoria, porque nós queremos, Senhor, que Jesus esteja nascendo em muitas vidas, em muitos corações, nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas de trabalho, e que o Senhor nos abençoe e que tenhamos a força necessária para, assim como José e Maria, podermos fazer tudo por Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.